Oi, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de educação física, tá? A sétima aula para os 8º anos, com a temática de hoje, esportes de invasão. Meu nome é Rodrigo Bertrand. Tá? No roteiro da nossa aula, a gente vai trabalhar o conceito de esporte de invasão, características dos esportes de invasão, as fases do jogo desse esporte de invasão, tá? E os esportes de invasão, e a gente vai trabalhar um esporte mais específico nessa aula. Primeiro, vamos trabalhar a ideia do conceito do que são esportes de invasão, tá? Então, esporte de invasão compreende um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola, ou pode ser outro objeto, tá? A uma meta ou um setor da quadra, campo defendido pelo adversário. Então, ele é medindo a capacidade, a comparação de uma equipe levar ou introduzir uma bola a uma meta ou um espaço do adversário. E esse adversário deve proteger simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. Então, você vai ter uma equipe que vai atacar e uma equipe que vai defender. Nós temos aqui uma imagem do rugby, que nós temos uma equipe de verde atacando e a equipe de preto defendendo. Tá? Ele deve levar até um setor do campo, que vai estar no final aqui, vai aparecer para vocês uma bandeirinha, e essa bandeirinha aqui, ela vai delimitar a linha, o setor do campo, onde ele faz o ponto, que ele vai chamar de try. Tá? No rugby também tem o goal, mas ele tem uma pontuação menor. Tá? E quais são as características dos esportes de invasão? Tá? Então, a primeira característica que a gente pode destacar é que é possível perceber que as equipes jogam em quadras ou campos retangulares. Então, uma característica desses esportes é que a quadra de jogo, o campo de jogo, ele tem um formato retangular. Tá? Em uma das linhas de fundo ou em setores ao fundo, então, na parte lá no fundo da quadra, tá? Fica a meta a ser atacada e na outra linha de fundo fica a meta a ser defendida. Então, de um lado vai ter a parte que você ataca e do outro lado a parte que você defende. Para atacar a meta adversária, uma equipe precisa necessariamente ter a posse da bola ou do objeto que você está utilizando, do móvel que você está utilizando, para avançar sobre o campo do adversário, então a invasão do campo. Geralmente ele faz isso aí utilizando passes, a gente viu na imagem anterior no rugby, eles trocando o passe para chegar até a end zone, onde faz o gol, o ponto. E criar condições para fazer os gols, cestas ou touchdowns, ou try, depende do nome que vai ser dado aí da modalidade. Uma outra característica que tem é que se ataca conduzindo, lançando ou batendo na bola ou no objeto, tá? Usando como bola na direção da meta adversária. Então você vai conduzir essa bola ou esse objeto até a meta adversária utilizando, batendo, arremessando, a técnica utilizada durante esse esporte. Nesse tipo de esporte, ao mesmo tempo que uma equipe tenta avançar, a outra tenta impedir os avanços. Então, vai ter uma equipe atacando e a outra equipe necessariamente vai estar defendendo. Elas têm interação entre si, elas têm essa interação, elas têm essa interferência na hora de jogar. E para evitar que chegue a meta defendida pela outra, é preciso reduzir os espaços de atuação do adversário de forma organizada. Então, a gente tem a tática para você se defender e tentar recuperar a posse de bola a partir daí para o ataque. Então, a gente vai ver mais na frente as fases do jogo, a gente vai ter uma equipe defendendo e uma atacando, e necessariamente a gente vai ver aqui que a posse da bola vai dizer qual é a fase que você está. Então, a gente tem duas fases marcantes, tá? Que é a ofensiva e a defensiva. Vocês vão encontrar nos livros aí, ou pesquisar. Pode ter uma subdivisões, tá? Preparação para o ataque, transição para a defesa, mas são necessariamente essas duas partes. Duas fases. Uma fase atacando e uma fase defendendo. Então, a equipe que está com a posse de bola vai estar na fase ofensiva e a que está sem a posse da bola vai estar se defendendo na fase defensiva. Na fase ofensiva, a equipe deve conservar coletivamente a posse da bola, porque se ela perder a posse de bola, ela vai sair da fase ofensiva. Progredir com ela no campo do adversário, você tem que invadir o campo do adversário e finalizar o alvo
no alvo do adversário. Tá? Então a gente tem essas características da fase ofensiva. Na fase defensiva, que é quando você não está com a posse da bola, está sem a bola, então você deve tentar recuperar a posse de bola, impedir a progressão da equipe adversária em direção à sua meta e proteger a sua meta. Tá? Então a gente tem essas características que vai caracterizar essas fases do jogo. Tá? Então nós temos aqui alguns esportes de invasão. A gente vai ter o basquetebol, o Ultimate Freeze, ele está em vermelho, porque a gente vai tratar desse esporte nessa aula, tá? Nós temos o futebol, futsal, lacrosse, handebol, floorball, polo aquático, rugby e corfball. Então alguns esportes que vocês conhecem e outros vocês não conhecem. Então a gente vai visualizar eles aqui. Então nessa imagem aqui, nesse slide, eu coloquei para vocês o futebol e o futsal. Tá? Então são dois esportes parecidos, um é em campo, que é um campo maior, outro é feito numa quadra e acaba tendo algumas regras diferentes. Então aqui na imagem do futsal, vocês conseguem visualizar que a quadra de jogo ela é retangular, mesma coisa no campo do futebol. Aqui não tem imagem aberta, mas vocês conhecem o campo, ele é retangular. A meta fica na linha de fundo, em cima da linha, a mesma coisa aqui no futebol. Aqui você tem uma equipe atacando que está de vermelho e uma equipe defendendo que está de branco, tentando tomar a bola e tentando proteger a meta, tá? E aqui é a mesma coisa, você tem um atleta conduzindo a bola e tentando fazer o gol, se livrando da equipe adversária, tá? Então são características dos esportes de invasão. Nós temos aqui outros esportes que são bem conhecidos também, que é o basquetebol e o handebol. Então no basquetebol é a mesma coisa, tem uma equipe atacando, que é a equipe de amarelo, e a equipe defendendo, que é a equipe de vermelho. E aqui você tem uma quadra retangular, a cesta está no final das quadras, no final, na linha de fundo dessas quadras, tá? Então vocês conseguem visualizar aqui. E aqui a gente tem o handebol nesse canto direito. É interessante que vocês têm duas equipes aqui, uma equipe de azul e uma equipe de vermelha. No início do vídeo, a equipe de azul está com a posse da bola, estão trocando passe, mantendo a posse de bola, até realizar o arremesso no gol. A equipe de vermelho recupera a posse de bola. Então, na hora que a equipe de azul perde a posse da bola, passa a defender. E na hora que a equipe de vermelho recupera a posse da bola, passa a atacar. Então, como ela recupera e o goleiro não está prestando atenção, ela vai lá e arremessa e faz o gol. Tá? Então, vocês prestarem atenção que aqui as fases estão bem colocadas. A fase ofensiva de azul perdeu a posse de bola, passa a defender, e a equipe de vermelho passa a atacar e acaba efetuando o gol. É uma quadra retangular, você tem aqui a trave em cima da linha de fundo, tá? Então você consegue visualizar essas características do esporte de invasão. Aqui a gente tem um polo aquático, está do lado direito, a mesma coisa, uma quadra, é um espaço retangular, um campo de jogo retangular. Você tem o gol aqui na linha do fundo, no final do campo. É parecido com os outros, só que você está utilizando o ambiente para piscina. Então, a equipe atacando, uma equipe defendendo. Aqui nós temos a imagem do rugby, de novo a diferença é que não tem a linha, não tem o gol, a meta ali. Aqui a pontuação maior é você levar até a end zone, a parte que você ganha pontuação maior. Tem a trave, o gol, mas a pontuação é menor, não é o objetivo principal. Tá? O objetivo principal é chegar naquele espaço no final do campo. A gente vai ter mais dois exemplos aqui. A gente tem primeiro o floorball. Eu peguei esse esporte, eu não conhecia, tá? A gente pesquisando, dei uma olhada, ele parece muito com o hockey. Você tem aqui os tacos, faz a jogada, a diferença é que você não está jogando de patins, tá? E aqui uma característica importante é a meta, ela não está em cima da linha de fundo, ela está se posicionando quase no final do campo. Por quê? Porque nesse jogo aqui, o jogo a bola não sai pela lateral, aqui quando ela bate e continua em jogo a bolinha que eles estão utilizando, tá? Então, para vocês visualizarem aqui, a bola você consegue passar por trás. Tem a área aqui do jogador, do goleiro, mas aqui você não está em cima da linha, mas é uma quadra retangular e a meta está posicionada aqui bem no final da quadra. E aqui a gente vai ter o corfball, que ele é parecido com o basquete, tem algumas regrinhas diferentes ali, eles são equipes mistas,
tá? Tem algumas regras, ele é mais usado na escola, é um esporte mais escolar, tá? E você também tem aqui a cesta para poder fazer o ponto, mistura algumas regras do handebol também com do basquete, é bem interessante. A gente vai ter agora aqui o frisbee, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, vocês vão ver um vídeo como funciona, então, mas aqui, ao invés de utilizar uma bola, você utiliza um disco, e o objetivo é o mesmo, é através de pás chegar na end zone, vocês vão ver no final aqui, no próximo slide aqui, vocês vão conseguir visualizar melhor esse esporte, as regras. E a gente vai ter o lacrosse, a mesma coisa, acontece no campo de jogo, tem o implemento que utiliza e tem protegendo a meta, o gol aqui. Tá? Eu coloquei porque você consegue passar aqui por trás também. Ele é uma característica, só que não tem as paredes aqui, mas continua sendo um campo retangular e a trave e a meta se posiciona lá no final do campo. Tá? Então a gente vai falar sobre, como eu falei anteriormente, a gente vai falar sobre o frisbee. Então aqui o frisbee nasceu de uma brincadeira, tá? Surgiu em 1940 com alguns universitários nos Estados Unidos. O Ultimate Frisbee é um esporte praticado com um disco de 175 gramas, está aqui o disco, que combina a destreza do futebol americano com a finta e marcação do basquete. Então vocês têm uma mistura, utiliza algumas coisas do futebol americano, somente o campo de jogo é parecido, e mistura com algumas movimentações do jogo de basquete, tá? Principalmente porque no frisbee não permite o contato físico. O objetivo do jogo é chegar com o disco na zona de gol, na end zone, então está aqui no final do campo. Esse campo tem 100 metros, tá? 18 mais 18, 36 mais 64, tem 100 metros de comprimento. Então aqui você tem a área do jogo e se a pessoa receber o passe dentro da end zone, você consegue fazer seu ponto. Uma característica também interessante é que não existe árbitro, depois eles têm uma filosofia do espírito de jogo e as equipes podem ser mistas, tá? Somente porque não tem o contato físico, então é bem interessante, o implemento não é pesado, então o importante principalmente é a habilidade, não necessariamente a força. E é uma característica desse jogo, não tem o gol, mas ele tem o local que você deve chegar. Então a gente vai ter um videozinho agora falando aqui sobre o frisbee. O Ultimate Frisbee pode ser jogado num campo de grama, de areia ou numa quadra, são 7 jogadores de cada lado. O objetivo é chegar na end zone, no fundo do campo, igual ao futebol americano no princípio. Então você não pode correr com o disco na mão, você tem que fazer passar para o seu parceiro, companheiro, e faz o ponto quando você chega na end zone adversária. Se o disco cai, ou de alguma maneira é interceptado, bate e cai no chão, é da equipe adversária. E tem um determinado tempo de jogo, ganha quem faz mais pontos nesse tempo, ou se acabou o tempo, quem estiver na frente do placar. E o mais importante, o nosso esporte não tem árbitro. Então é um dos únicos esportes do mundo em que os jogadores fazem a própria arbitragem do jogo. O jogo se inicia fazendo o pull. O pull é o lançamento de uma equipe para outra, de uma área até a outra de gol. A partir desse momento, então, o jogo começa, todos os jogadores estão alinhados e eles passam o disco entre eles até fazer o gol na área adversária. É proibido andar com o disco. Então toda vez que você recebe o disco, na corrida você tem que parar o mais rápido possível. É proibido todo tipo de contato físico. Então quando você recebe o disco, o outro jogador vem marcar. Encostou é falta. Isso não é permitido. Ok? Tem que dar liberdade para ele jogar. Então se afasta e ele vai fazer o lançamento para o jogador do time dele. O ponto é feito quando o jogador recebe o disco dentro do end zone. O end zone é a mesma formação do futebol americano. Então o jogador está correndo e ele recebe o disco lá dentro da área adversária. Aí é feito um ponto. A gente vai ver um vídeo agora aqui mostrando como vocês podem confeccionar o disco do frisbee com um material alternativo, tá? Preparados para mais uma educação física? Hoje vamos nos divertir bastante, hein? Preparei uma aula bem bacana para você, bem fácil
e que a família toda pode se divertir junto. Nós vamos brincar hoje de frisbee. O frisbee é um jogo bem conhecido mundialmente e ele é jogado com uma espécie de disco. E o objetivo dele é fazer lançamentos para outra pessoa fazer a recepção. Nós vamos adaptar aqui para a aula de educação física. Eu sei que talvez você não tenha um frisbee em casa, então nós podemos fazer com papelão. Eu tenho aqui um que eu fiz em casa para mostrar para vocês, tá? Ele fica desse jeitinho aqui, fica fininho. Se você achar que fica muito fino, você pode juntar os dois papelões e aí ele fica um pouco mais grosso, fica mais pesado, é até melhor para fazer os lançamentos, tá? Vamos aprender agora a confeccionar um com material reciclável. Acompanha comigo! Então, pessoal, o frisbee prontinho fica desse jeito aqui. Ele funciona perfeitamente, dá para brincar e se divertir. Se você tiver o de plástico, pode brincar com o de plástico. Se você não tiver nenhuma das opções, até mesmo uma tampa de pote pode servir, ok? Então a gente vê essa possibilidade de vocês também fazerem um material, tá? Experimentem. A gente termina aqui a nossa aula, experimente fazer essa prática. Vocês já viram como funciona a regra, então vocês podem pegar um colega aí, ou mesmo em casa, faz o implemento. Se tiver o disco em casa, mais fácil ainda, experimenta fazer o passe, experimenta fazer formas de vocês passarem, de vocês variadas de dar o passe, de receber, tente fazer o jogo, na frente de casa consegue fazer isso aí. Tá? E respondam as atividades, experimente essa prática. Quem fizer a prática, manda a imagem da foto, o vídeo, para a gente poder dar uma olhada, tá bom? Até a próxima aula. Responda o questionário, leia o material, assista a aula antes. Até a próxima.